Você já se perguntou por que Deus, conhecido por seu amor infinito, não salva todas as pessoas? Essa é uma pergunta intrigante que nos leva a refletir sobre a natureza do amor divino. Embora seja vasto e inquestionável, Deus permanece fiel aos seus princípios. Entre os cristãos, é amplamente aceito que a vontade de Deus é que todos, sem distinção de gênero, idade ou etnia, alcancem a salvação. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo, capítulo 4, onde lemos que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o que dizer daqueles que parecem distantes dessa salvação? No vídeo de hoje, vamos falar sobre 7 tipos de pessoas que podem encontrar obstáculos nesse caminho espiritual. Em outras palavras, 7 perfis que, segundo as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Prestem muita atenção. Muitos de nós podemos estar, sem saber, no caminho errado para a redenção. Será que algum desses perfis reflete sua jornada espiritual? A resposta pode ser a chave para uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da própria salvação. Antes de começarmos, peço que curtam este vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus na terra. Amados, enfrentamos uma verdade difícil. Nem todos serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja com regularidade. A salvação não se resume a estar presente nos cultos, a ser ativo na comunidade, a ofertar dízimos, a ter o título de cristão ou a falar de maneira piedosa. Nem mesmo o batismo garante a salvação. No vídeo de hoje, abordaremos 7 perfis de pessoas que podem enfrentar barreiras em sua jornada espiritual. Em outras palavras, 7 tipos que, de acordo com as Escrituras, podem não alcançar a salvação. Preste atenção. Muitos de nós podemos estar, sem perceber, trilhando o caminho errado para a redenção. Será que algum desses perfis se assemelha à sua jornada espiritual? A resposta pode ser crucial para uma compreensão mais profunda do amor de Deus e da nossa própria salvação. Convido você a assistir ao vídeo até o final, a participar das orações e a receber bênçãos para você, sua família e amigos. Em Mateus 7, 21 a 22, Jesus nos avisa sobre o dia do juízo. Muitos acreditarão que realizaram grandes obras em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, malfeitores. Esta mensagem nos convida a refletir sobre nossa verdadeira posição diante de Deus. Se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos, revestidos de sua justiça, sem mácula diante dele? Essa é uma reflexão essencial para nossa caminhada espiritual. Como nos lembra 2 Coríntios 5:10, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez no corpo, seja bem ou mal. Agora, vamos considerar os 7 tipos de pessoas que, conforme as Escrituras, podem não ser salvas. O primeiro grupo são os incrédulos. Quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que essas pessoas não podem alcançar a salvação. A única forma de redenção é através da fé em Deus e em seu Filho, Jesus Cristo. João 3,16 nos diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que buscam a salvação por outros meios que não sejam por Jesus Cristo. João 5,40 declara que muitos se recusam a ir até Jesus para obter vida. Ele é o único caminho para o Pai, como nos lembra Atos 4,12. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. O terceiro grupo são os hipócritas. Jesus os confronta diretamente em Mateus 23:13, dizendo: Ai de vocês,
mestres da lei e fariseus, hipócritas, fecham o reino dos céus aos outros, e vocês mesmos não entram, nem deixam que entre os que estão tentando. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. No domingo, está na igreja de mãos levantadas, mas nos outros dias vive como o mundo. Para essas pessoas, a fé é apenas uma formalidade. Apesar de estarem na igreja, elas não permitem que a vida de Cristo se manifeste em seus corações. O quarto grupo são os apóstatas, aqueles que conhecem a verdade, mas retornam ao mundo e são dominados por ele. Do 2 de Pedro, versículo 20 a 22, nos adverte que esses indivíduos acabam em uma situação pior no final do que no início. É como o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a se revolver na lama. Esses são apenas alguns dos perfis que devemos observar em nossa caminhada espiritual. À medida que avançamos, reflita sobre onde você se encontra espiritualmente. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz não poderão ser salvas são os blasfemos. Em Mateus 12, 31 a 32, Jesus explica que, embora todos os pecados e blasfêmias possam ser perdoados, a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Aqueles que zombam do Espírito Santo ou desrespeitam sua manifestação estão cometendo um pecado que não pode ser perdoado. Por isso é crucial tratar o Espírito Santo com respeito e evitar comentários ou atitudes desrespeitosos que possam levar a esse pecado. O último grupo são os já falecidos. Embora muitas pessoas peçam orações para os mortos, a Bíblia ensina que a salvação só é possível durante a vida. Após a morte, não há mais oportunidade para mudança ou arrependimento. A ideia de um purgatório não é suportada pelas Escrituras. A salvação deve ser buscada enquanto estamos vivos. Entender essas verdades é essencial. A salvação não é uma questão de falta de amor de Deus, mas de sua justiça imutável. Deus demonstrou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós, e após esse sacrifício, não há compromissos adicionais de sua parte para salvar aqueles que rejeitam a fé. Pergunto a você: aceitou verdadeiramente Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não, este é o momento de fazer isso. O arrebatamento é um evento futuro e profético amplamente discutido, baseado em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Ele descreve o momento em que os crentes vivos serão levados ao encontro do Senhor no céu, após a ressurreição dos mortos em Cristo. Esse evento é exclusivo para os que têm fé em Jesus e vivem para Deus. Não haverá uma segunda chance após o arrebatamento. Aqueles que forem deixados enfrentarão dificuldades e perseguições. A palavra arrebatamento não aparece explicitamente na Bíblia, mas diversos versículos confirmam a profecia. É um evento crucial e é importante estar preparado para ele. Acompanhe o vídeo para entender melhor o arrebatamento e fortalecer sua fé, eliminando qualquer temor sobre esse evento. Prepare-se para o arrebatamento e assegure-se de estar entre os que serão levados para encontrar o Senhor nas nuvens. Uma crença comum, porém equivocada, é que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, a Bíblia claramente distingue entre esses dois acontecimentos. Durante o arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4:17, todos os crentes se encontrarão com Jesus nas nuvens. Em contraste, na segunda vinda, relatada em Apocalipse 19 e 20, os crentes arrebatados retornarão à terra com Cristo para julgar a humanidade, derrotar o anticristo e Satanás, e estabelecer um reino de 1000 anos. O arrebatamento será um evento repentino e invisível, como descrito em 1 Coríntios 15 e 52, enquanto a segunda vinda será visível para todos, conforme Mateus 24, 27. Além disso, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, enquanto a segunda vinda só ocorrerá após o cumprimento de certos eventos proféticos.
É um erro acreditar que o arrebatamento é reservado apenas para pessoas boas e morais. A Bíblia ensina que é destinado aos crentes em Cristo. Mesmo que alguém seja um cidadão exemplar, sem uma confissão de fé em Jesus Cristo, pode ser deixado para trás no arrebatamento. Para se preparar para o arrebatamento, viva uma vida de fé e retidão. Estude e aplique a palavra de Deus. Mantenha-se em comunidade com outros crentes e ore por orientação e força. Estar atento aos sinais dos tempos finais é essencial, conforme Mateus 24:333, e seguir os ensinamentos de Jesus, como fazer discípulos e manter-se vigilante, é crucial para estar preparado para sua volta. Jesus nos adverte para estar sempre alertas e vigilantes, como em Marcos 13:35-36, para evitar a insensibilidade espiritual e estar pronto para o retorno iminente de Cristo. Importância da cruz. A cruz de Cristo é o ponto central da nossa fé e o único caminho para a salvação. Refletir sobre a cruz como o elemento decisivo para a redenção e o perdão dos pecados é essencial para entender o fundamento da nossa fé cristã. Preparação espiritual. É crucial não deixar que as distrações da vida ou as ansiedades esfriem nossa fé. A preparação espiritual e a vigilância constante são necessárias para manter nosso compromisso com Deus e estarmos prontos para seu retorno. Advertências de Jesus. Passagens de Lucas e 2 Timóteo alertam sobre os perigos das distrações e do comportamento moral decadente, enfatizando a necessidade de permanecermos em alerta e vigilantes. Reflexão sobre a eternidade. Comparar as preocupações mundanas com a importância eterna da cruz ajuda a colocar nossas prioridades em perspectiva, sublinhando a necessidade de focar em Cristo e na vida eterna. Realidade do julgamento. A ênfase no julgamento após a morte, conforme descrito em Hebreus e 1 Coríntios, destaca a urgência de estarmos preparados para encontrar nosso Criador e viver de acordo com seus princípios. Necessidade de arrependimento e fé. A chamada para a entrega sincera a Deus e o arrependimento é um convite para a transformação pessoal e a renovação da fé, essenciais para a nossa jornada espiritual. Que este momento de reflexão nos leve a reavaliar nossas prioridades e a garantir que nossa fé esteja firmemente centrada na cruz de Cristo, nossa única esperança e garantia de salvação. Que Deus nos guie e nos prepare para o que está por vir, mantendo o amor por Ele como nossa principal motivação. Amém.